Olá, me chamo Henrique Bosco. Para quem me conhece, muito bom ver vocês de novo. Para quem não me conhece, eu sou um cara que busca o autoconhecimento. Sou uma pessoa que eu palestro, tenho uma empresa, ajudo as outras empresas, mas nos últimos anos eu tenho buscado um pouquinho mais sobre mim e eu criei esse canal chamado de Alma Leve para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Neste exato momento, eu estou no meu quinto dia da caminhada de Santiago de Compostela. Eu estou vindo de Porto até, passando alguns peregrinos, eu estou indo de Porto até Santiago de Compostela. Estou no meu quinto dia. Eu tive um machucado no terceiro dia. O meu quarto dia de ontem foi muito difícil. Foi um dia de muitas epifanias, muitos aprendizados. A dor física me ensinou. E hoje eu queria falar sobre perdão. Só para contextualizar todo mundo, gente, esse daqui é meu pai, Busquinho, eu me chamo Henrique Bosco, meu pai tem um apelido de Bosco. Esse daqui é o Busquinho, e meu pai era para estar comigo, quebrou o pé, e ele está fazendo virtualmente. Mas vamos falar sobre perdão. E quando eu comecei essa viagem, quando eu desejei ela, nós estamos falando aqui de um ano atrás, eu convidei meu pai para vir comigo. E ele quebrou o pé uma semana antes da gente embarcar, e muito do que eu queria conversar com ele é sobre como eu comecei a me perdoar. A gente foi muito próximo, mas nunca melhores amigos. E quando eu comecei a me perdoar de coisas importantes na minha vida, eu comecei a olhar para o lado e também perdoar as pessoas que deveriam ser perdoadas. Vocês devem estar escutando passarinhos aqui, tá muito legal esse lugar. É, Acho que o perdão ele foi uma dos sentimentos mais difíceis para eu compreender. Porque perdoar alguém que está lá de fora ali, vivendo aquilo lá com a gente perdoa, mas muitas vezes a gente fica guardando aquele pedacinho pequenininho de algo. Mas o perdão, ele é um processo. E o auto-perdão, eu acho que ele deve ser o primeiro de todos hoje, depois de muitos estudos que eu tenho feito. Obviamente que perdoar pessoas no dia a dia faz sentido, mas eu não sei se essa é a palavra correta. Acho que para coisas menores é desculpa, se sentir ali realmente de alguma forma compreensiva ao sentimento do outro, respeitosamente. Bom, o perdão que eu estou falando é o auto-perdão. O perdão é aquele mais importante. É aquele primeiro que a gente tem que se conectar, que é quando a gente percebe que a nossa versão que fez aquilo que a gente fica tanto remoendo, tanto brigando com nós mesmos, sabe? Ela, ela só fez aquilo porque era o que ela sabia fazer. E aí, se você machucou alguém, se você se machucou, se você transbordou porque você foi demais, se você se jogou no treco e não foi legal, ou quando você acha que poderia ter feito diferente, você fica remoendo, ruminando aquela ideia, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito diferente. E esse cara fui eu durante muitos anos. Nos últimos 2 anos eu tive algumas coisas muito importantes acontecendo na minha vida e eu fiquei durante um bom tempo remoendo essa pergunta. Por que eu não fiz diferente? E só depois de muito compreender, e olha que eu sou uma pessoa que vou no psicólogo, converso muito sobre autoconhecimento, eu estou buscando já há um bom tempo. Só depois de muito compreender, eu comecei a perceber que não era possível fazer diferente. Aquele momento era o que eu conseguia fazer, seja pelas minhas limitações de controle emocional, seja pelos conhecimentos que eu tinha, seja pelas percepções que eu sabia, que eu percebia. Então, eu, ao começar a me perdoar, eu comecei a pôr ponto final em histórias que vinham da infância. E quando eu comecei a me perdoar de, de ter se sentido incapaz, nossa, como é que eu fui burro de não ter sido inteligente, de não ter tomado outros caminhos, de ter tido atitudes diferentes, de ter insistido numa relação que não deveria ter sido durante muito tempo, ou pelo menos poderia ter feito ela ter sido diferente também. Isso foi um dos que mais as coisas pesaram em mim durante um bom tempo.
E aí eu comecei a botar um ponto final. E o ponto final eu não esqueci. Eu só resolvi parar de remoer. E parar de tentar achar culpados, achar uma versão mais atualizada que me alimentasse e me perdoasse. E me perdoasse não, né? Me confortasse. E aí, nesse processo, eu comecei a compreender, eu comecei a ficar em paz, sabe? Eu comecei a ficar bem. E aí eu olho hoje para algumas das situações, obviamente que tem muitas que eu ainda tenho que aprender, tá? Eu ainda tenho aprendizado sobre ela, mas eu olho para algumas situações que me machucaram, me fizeram ter depressão, me fizeram ter uma baixa autoestima, me fizeram me sentir incapaz. E eu comecei a me respeitar mais, sabe? Eu comecei a me amar mais. E nesse processo, quando eu comecei a ficar nessa paz e olhar para as coisas que aconteceram e ser grato pelo que aconteceu, porque é aquilo que está me ensinando agora, não ter raiva do momento, porque ter raiva é continuar remoendo. Então, você entra em paz com aquela situação que te machucou durante tanto tempo, você começa a ficar em paz. E esse sentimento é um sentimento inexplicável. E eu comecei a olhar para o lado e comecei a perceber que eu estava me perdoando de muitas coisas, mas eu não tinha perdoado o meu pai de muitas coisas, a minha mãe de muitas coisas, tios, irmãos. E aí eu achei injusto, pelos princípios que eu tenho na minha vida, pela moral que eu possuo, eu comecei a olhar para o lado e comecei a também buscar o perdão de coisas que eles fizeram. E é muita audácia minha falar que eu perdoei eles. Quem sou eu para ser digno dessa palavra e falar assim, estou te perdoando? Mas eu entrei em paz com aquela situação e olhei para as pessoas que fizeram aquilo comigo e compreendi que elas também só tinham aquilo para me dar e com certeza não era a expectativa que eu tinha também. São ambos responsáveis. E aí, na hora que você começa a entrar em paz com isso e verbalizar com a pessoa que precisa ser verbalizada, que é importante, se ela morreu, escreve uma carta e entrega mentalmente, queima depois, sei lá, coloca no rio, mas converse, verbalize, ponha pra fora. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. Você não sabe por onde começar? Comece por dentro. Se o de dentro já está acontecendo e você ainda não tem a coragem, você ainda não tem, você está com medo, ou você não sabe a reação, ou por ego, mas você sente ali, quer fechar aquele tema, faz o seguinte, dê o primeiro passo, vamos conversar? Aceite dar o primeiro passo. Não espere movimentos de todos os lados para resolver os seus BOs. Se isso te machuca, é um BO seu, é um problema seu, vá lá, dê o primeiro passo e se permita viver algo diferente. Pode ser que vocês nunca mais sejam melhores amigos, melhores amigas, parentes felizes, mas pelo menos o seu papel você fez para resolver a sua dor. Como o outro lado vai ficar, se vai respeitar, se também vai, de certa forma, compreender o perdão, isso é responsabilidade dessa outra pessoa. Não crie expectativa de que isso vai acontecer. Só faça o seu papel. E o seu papel te dará paz. Eu tenho certeza disso. Pode ser que você não veja no início, mas percorra esse caminho e vá. É isso. A caminhada de Santiago de Compostela, eu imaginei que lá atrás, na igreja da Sé, eu tinha posto uma caixa
E essa caixa foi a caixa que a sociedade me colocou nela, meu pai, minha mãe, meus avós, meus irmãos, meus amigos, professores, sociedade, e eu sempre tive que cumprir esse papel. E aí a gente fica moldado, perdendo a nossa real personalidade, sendo pessoas que não somos só para agradar, encaixar. E aí eu deixei essa caixa lá e a cada caminhada que eu tô dando, a cada passo que eu tô dando, eu tô ficando mais longe dela. Eu espero chegar em Santiago de Compostela bem longe dela. E o perdão em alguns assuntos importantes na minha vida. Ontem que foi um dia muito difícil, com muita dor. Eu me perdoei e entrei em paz com algumas pessoas que eu feri e me feriram também. Eu quero ter a oportunidade de conversar com essas pessoas no próximo mês ou no próximo ano. Uma coisa é você também conseguir perdoar e outra coisa é tomar atitude e conseguir fazer isto, porque talvez a outra pessoa também não esteja preparada. Mas é muito bom ter esse sentimento. É isso. Um beijo, deixa eu continuar minha caminhada. Hoje é mais fácil. O caminho é todo plano, à beira de um rio. Aqui é Portugal, ali é Espanha. Eu ainda tenho mais. São 21 quilômetros hoje, eu ainda tenho mais 6. Tô indo super bem. Tá uma tarde deliciosa. E foi muito bom gravar esse vídeo aqui hoje. Pra mim tá sendo um presentão. Se fez sentido pra você, compartilha, manda pra alguém. Se gostou, curte, assina o canal, coloca lá pra tocar. Isso ajuda no meu engajamento e me estimula a gravar mais. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.